Aê, a Carla entrou. Olá, olá pessoal, boa noite. Oi, Oi, Carla. oi, Maravilha. Cícia, já tava com saudade do nosso encontro. Pois é, a gente ficou de começar de novo, fazer um novo papo com as amigas. E agora hoje a gente vai trazer novidade. Vai ser mais bacana ainda. O pessoal tá entrando ainda, vamos dar uns minutinhos. E eu queria, ó, a Vapolinha vai Vamos. participar com a gente. Eu Ai, queria que saudade, tô toda papola. Pois é, hoje ela tá de pink, tomou banho pra live. Eu queria aproveitar Hoje, para agradecer que você vai participar de novo numa live aqui na minha página, que é um prazer sempre trabalhar contigo. você sabe que eu sempre falo que a reprodução humana foi uma pós-graduação que me deu muitas coisas. A Flávia entrou, minhas pacientes aí entrando. Oi, gente linda. E a reprodução humana, ela me deu você, né? Foi um presente. Que parece que a gente se conhece Há muitos há anos, muitos anos, né, Cissa? Então, verdade. assim, a afinidade, às vezes, ela vem, sei lá, da onde que vem, mas as afinidades, elas são muito importantes. E a gente se afinou, né? Se afinou na discussão de casos, se afinou Em no tudo, amor. né? No estudo. E hoje a gente vai trazer, assim, uma novidade especial. Foi uma ideia que eu brinco, não foi. Oi, Karen. A Karen é a acupunturista ali, Que que vai legal, vai participar do nosso participar projeto. da nossa novidade. É. O meu marido entrou, porque marido tem que entrar na live da mulher, É, o né? meu não vi entrar ainda. Não? Acho que a gente já pode até começar, já tem bastante gente. Já deu tempo Então, da galera entrar, que legal. essa live hoje é uma live especial. A gente vai falar um pouquinho de um projeto que diz que quando as coisas são boas, a gente tem que copiar. Então, eu vou dar o mérito desse projeto todinho para a doutora Tiziana, lá de É verdade. Fortaleza, né? Depois ainda vou falar para ela que a gente roubou não. A gente copiou um projeto muito legal, né? Muito legal. A Porque, Tice criou um curso lá no Nordeste e está podendo ajudar bastante mulheres e a gente quer replicar isso aqui no Sul. E é uma amiga nossa que trouxe essa ideia. A gente vai montar, com a nossa ideia, a gente vai juntar na ideia dela, mas ela foi quem a começou pioneira. esse assunto e é por isso que a gente está fazendo essa live hoje. Para conversar um pouquinho com as tentantes, falar um pouquinho de reprodução e conversar sobre o nosso projeto agora que a gente vai lançar. Então, a gente Meu vou primo ali, já. ó. Oi, oi, deixa eu dar oi. Vamos lá. Então, assim, é um projeto. Vou falar um pouquinho do projeto, né? Para quem está entrando agora, para saber. É um projeto que. Ó, tem alguém que é nordestina, né? É um Que legal. projeto que se destina a tentantes. Quando a gente fala tentantes, a gente quer dizer todas as mulheres que um dia pensam em ser mães. Não necessariamente as que estão já em tratamento, em investigação, mas essas também, né, Cissa? Sim. Mas, assim, toda mulher, todo casal que um dia pretende constituir família, ter filhos. Então, é um projeto de uma plataforma online, onde a gente vai ministrar curso. Oi, Tati! A gente vai ministrar um curso online com inscrição. Vão ser 3 a 4 encontros, né? Onde as Sim. pacientes vão ter à disposição um período de uma semana para enviarem todas as suas dúvidas. E a gente vai dar dicas de fertilidade, algumas dicas a gente vai dar hoje aqui, né? Mas Sim. isso vai ser mais específico, por isso que a gente vai ter a colaboradora, vai ter a acupunturista, vai ter uma Nutri no nosso curso, né, Cissa? Terão E participantes esse especiais. vai ter participantes especiais, esse curso vai ser pela plataforma do Zoom, né? E a gente já pretende pôr em prática esse curso na segunda metade de junho, por isso que a gente está correndo contra o tempo aí, elaborando as aulas, né? Para esse curso, Para para já quem botar tiver em interesse. andamento.
E, na Exato. Quer falar um verdade, pouco? esse curso é... O curso das tentantes, ele traz pra gente mostrar para o paciente, primeiro porque a gente quer que as pacientes obtenham o positivo delas, sem precisar de um tratamento avançado, sem precisar de outras coisas. E aquelas que precisam, elas identifiquem isso num período mais precoce. Não ficar 10 anos tentando, 5. Então, a gente vai trazer alertas, tanto para quem está começando a tentar, a gente vai trazer informações para que talvez esse positivo venha mais rápido e possa ajudar o paciente. E a gente vai trazer alertas para quando não demorar tanto também, quando você deve se preocupar. Que tipo de terapia alternativa? A acupuntura, nossa, será que a acupuntura ajuda para a fertilidade? A nutricionista, qual o papel dela? O que ela pode trazer de bacana? Então tem um monte de coisa que às vezes fala assim, ainda não quero ir no ginecologista para isso, mas você tem coisas legais para fazer. Então no curso a gente vai dar dicas, mas a gente vai falar sobre isso mais a fundo, né, Carla? A nossa programação Isso. leva bastante informação. E assim, a gente vai falar a respeito também de como que é importante a mulher se conhecer, né? Sim. E a gente já falou tanto a respeito desse assunto, se conhecer e saber que ela tem um período, né, crítico, que se ela não tomar alguma providência, pode ser que depois ela vai precisar de tratamentos mais avançados, né? E hoje as mulheres, elas têm a ideia de que engravidar mais tarde é uma coisa natural. Sim, é uma coisa natural. Mas também pode ser uma tragédia, tu tá entendendo? Em termos Natural para a de sociedade, sucesso. não para a natureza, né? A natureza se prepara para que a gente seja mãe antes. Exato. Vamos falar um pouquinho então, Cissa. Eu tenho umas perguntas, não sei se você recebeu perguntas. Recebi também. Quer começar então, já que a live é sua, você começa. Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi falando na taxa de gravidez do casal. Essa é uma pergunta que geralmente a paciente fala, doutora, qual a chance de eu engravidar natural? É uma pergunta que não tem uma resposta exata, né, cara? A gente sabe que os trabalhos falam assim, um casal saudável, abaixo dos 35 anos, tentando engravidar, tendo relação no período fértil, com tudo bem, em torno de 20%, né? É uma taxa que, ao mês, né? Ao ano, essa taxa pode ser um pouquinho mais alta. Só que muitas vezes esses casais ficam aí um ano, não sabem que tem um problema e essa taxa deles nem era 20%. Então, uma das perguntas foi isso: qual a minha chance de engravidar ao mês? E a resposta eu até mandei no pessoal, para a pessoa, porque eu não gosto dessa pergunta. Falei para ela, eu vou te dar um número que talvez ele não seja real. Às vezes você tem um problema tubar e não sabe, às vezes o teu marido tem um problema no espermograma e não sabe, e essa taxa não é tão verdadeira. Então esse 20% é um quinto, né? E só para vocês verem como engravidar não é tão fácil. Engravidar não é matemática. E basta não querer. Quando a gente não quer, a gente fala para o paciente. Quando não quer, quando não era para acontecer, parece que daí é fácil. Mas geralmente basta querer para ser difícil. Gravidez não é matemática. Mas a gente. Eu falo sempre que, naturalmente, com tudo certo, numa idade reprodutiva ideal, as taxas são mais ou menos de 20, 25% numa relação desprotegida. Né? É muito mais fácil de não ficar grávida do que a gente engravidar. Exatamente. Engravidar é um evento super difícil. A gente tem um óvulo por mês, tem que ter um espermatozoide com GPS que corre, passa pelo colo, passa pelo útero, chega na tuba, encontra o óvulo e ele tem que conseguir entrar no óvulo. Então são várias etapas naturais a serem vencidas e basta querer para ser difícil. Exato. E a próxima pergunta? Pode ir contigo. Tá, então assim, me perguntaram, a paciente me perguntou a respeito dos ovários policísticos, né? Hoje a gente fala muito, até hoje eu atendi uma paciente que ela disse, nossa, tô tão aliviada, porque assim, isso se conhecer um pouquinho. A paciente, na adolescência, ela tinha uma síndrome de ovário policístico, quem sabe por uma resistência insulínica, um aumento de peso, essa paciente perdeu peso, ela conseguiu baixar a sua resistência insulínica e de um tempo para cá ela está ovulando regularmente. Ela tinha inclusive
um DIU de cobre que eu tirei porque estava deslocado, e ela veio para saber, ela tem 34 anos, ela veio para saber da sua reserva ovariana. Então, eu não me canso de falar. Tentantes, dependendo da idade, precisam procurar uma avaliação da reserva. E eu falei para essa paciente hoje que a natureza foi muito boa para ela, porque assim, 34 anos, o antimileriano dela, Cissa, D4. Nossa, tá lindo. Então, porque ela tinha um excesso de folículos. E ela foi perdendo, hoje ela normalizou. Então, a idade, às vezes, ela se encarrega de botar os ovários policísticos também no lugar deles, né? A idade e a dieta, o empenho que ela teve em diminuir a resistência insulínica. Então, a pessoa que me perguntou sobre... Ela tem ovários policísticos, parece que quer engravidar e faz 4 meses que não menstrua, tá? Isso é um fator para quem é tentante que precisa de um tratamento, precisa de uma investigação, né? As tentantes que têm ovário policísticos e que não menstruam, elas têm que saber que elas não são uma tentante normal, que não é o Ela não tem fisiológico. que ficar um ano tentando, né, Carla? Ela é aquela paciente, ou seja, não tá tudo normal, eu preciso buscar ajuda médica. Então, ela não entra, e isso é muito comum, a paciente falar, eu posso demorar 2, 3 anos para engravidar porque eu tenho ovário policístico. Mesmo que você tenha, o ovário policístico geralmente traz uma reserva boa, mas o fator idade é importante. Então, essa paciente hoje com 34, se ela ficar 3, 4 anos tentando e não engravidar, a gente tem um fator idade de forma negativa no óvulo dela, diminuindo chance de gestação. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, como a síndrome do ovário policístico, que é uma coisa comum, as mulheres falam bastante, talvez seja um momento para você procurar ajuda antes desse 1 ano de tentar, né? Então, assim, uma outra paciente me perguntou a respeito da tireoide, né? Se o hipotireoidismo, ele interfere. Então, assim, tem várias doenças hormonais que interferem no ciclo menstrual da mulher. E tirando a síndrome dos ovários policísticos, o hipotireoidismo é, se eu não me engano, a segunda maior causa de dificuldade de ovulação. Me corrija se eu estou errada aí, Cissa, né? Não, tá Então, assim, certo. Causas são as de... anovulações. E depois, da mulher em idade fértil, é o hipotireoidismo, que a grande maioria das mulheres mais jovens tem o hipotireoidismo por um processo inflamatório, que o mais comum é a tireoidite de Hashimoto. Então, assim, as pacientes que querem engravidar, elas precisam também saber que elas têm que manter a tireoide bem controlada. A gente espera o quê? A gente espera um TSH, né, abaixo de 2,5, né, Cissa? Para a reprodução. Isso, para a reprodução. Então, o hipotireoidismo é uma causa de dificuldade para as tentantes, além de ser uma causa de dificuldade, é causa de abortamento recorrente, né? Sim. O paciente que tem hipotireoidismo pode ter mais chance de aborto, né? Carla, uma das perguntas que eu recebi também é ligada a aborto, né? Eu queria só complementar o que você falou do hipotireoidismo. Sempre quando eu falo de tireoide, para paciente da reprodução ou que quer engravidar e não consegue, eu costumo falar ao paciente que existe uma balança, né? Um equilíbrio. E qualquer pequena oscilação nesse equilíbrio pode alterar a fertilidade, o funcionamento ovariano, o perfil hormonal, e isso a gente sabe que levar à infertilidade. Então, mesmo que ela vá no endocrinologista, porque às vezes a mulher vai no endocrinologista, chega para você com os exames, e a gente olha e fala, não, tá ótimo, um TSH de 13 e pouco, não quer engravidar, tá tudo bem, excelente. Mas quando ela chega com a queixa da fertilidade, tem um olhar diferente. Por isso a importância de quem quer engravidar e não está conseguindo, você buscar o profissional que trabalha na área. Porque quem não trabalha com reprodução vai olhar, às vezes, um nível hormonal e está dentro do esperado, está dentro do normal, ok. Mas está dentro da balança, do equilíbrio que eu quero para o melhor funcionamento da fertilidade da mulher. Então, eu acho que a tireoide, a gente bota ela nessa caixinha de especificações da nossa especialização aí, porque a gente olha de forma diferente. E o aborto também, claro, pode ser uma causa de aborto. Eu recebi uma pergunta sobre aborto, que a paciente perguntou principalmente qual era a causa do aborto, né?
Era uma paciente com histórico de infertilidade e que engravidou depois de muitos anos. E qual era a causa? Primeira coisa nesse caso é o que eu sempre falo. Fator tempo, infertilidade com mais de 3 anos de infertilidade, idade próxima dos 40 anos já. A pessoa começou com 34, 35, agora está com 40. Será que esse aborto foi por alguma doença que ela tem? Ou será que não é só o fator idade atuando? O aborto é uma coisa super comum e toda mulher pode ter. Acima dos 35, a gente sabe que essa curva é crescente. Acima dos 40, maior ainda. Então, com relação ao aborto, eu acho que sempre a mulher se pergunta por quê. Então, a gente deixar esse recado aqui, que o porquê geralmente a gente não vai saber. A maioria das causas é alguma malformação na formação genética do início do embrião, do bebezinho inicial. E geralmente é a causa genética, e que um dos fatores pode ser sim a idade. Mas, quem sabe essa paciente já não tem um problema, que não a deixou engravidar todos esses anos e agora influenciou nesse aborto também, né? Então, são perguntas que a gente não consegue responder. Tem que ver muita coisa antes de dar uma resposta, né? Eu só queria dizer que todo aborto, a gente mudou o conceito de aborto de repetição, tá? Até uns anos atrás, o aborto de repetição era acima de 3 abortamentos que você tinha autorização para investigar. Agora são 2. Então, isso mudou também. Então, aquela paciente que tem um aborto recorrente merece uma investigação para saber por que está acontecendo. Eu mesma hoje acabei de receber, antes de começar a live, um ultrassom de uma paciente minha, gestante já de 16 semanas, para me avisar que é um menino, né? E que ela teve 3 abortamentos recorrentes. E a causa do abortamento recorrente dela foi infeccioso, ela tinha uma infecção dentro do útero, né? Então, assim, toda paciente que tem um aborto recorrente, ela precisa ser investigada. Investigada. Me perguntaram sobre o ciclo menstrual. O que Pode é falar. normal para a gente poder engravidar. Então, assim, coisas que eu falo no consultório sempre. O ciclo menstrual, ele é específico para aquela paciente. Se o meu ciclo é de 28, o seu pode ser de 35. O outro pode ser de 24. Então, assim, dependendo do comprimento do ciclo menstrual, né? Eu vou ter a minha janela fértil. Eu falo que é a janela de oportunidade para ficar grávida, né? E isso é uma das coisas bem importantes que a gente vai acabar ensinando no nosso curso online, porque, a janela de oportunidade, ela começa 6 dias antes da gente ovular. Então, isso a paciente tem que saber. Que não adianta tentar só no dia que acha que está ovulando, né? E também é muito comum, amiga, elas falarem, tipo assim, não, mas minha ovulação, todo mundo não é ovulação no 14º dia? Não, eu falo, a ovulação não é fixa no a gente não é tudo igual. Não. Então, assim, a ovulação da gente, que fica especificada aqui, ela vai depender do comprimento do meu ciclo. Se eu tenho um ciclo mais longo, a minha ovulação ela vai acontecer mais tardiamente depois que eu menstruei. Se eu tenho um ciclo mais curto, a minha ovulação vai acontecer mais precocemente relacionado ao meu primeiro dia da menstruação. Então, as tentantes que estão tentando engravidar, cuidem do seu ciclo. Pelo menos uns 2 a 3 meses para estabelecerem qual é o seu comprimento de ciclo, né? Eu já engravidei alguma paciente que chegou no consultório, fiz o cálculo e falei, vai para casa, namora, volta grávida no retorno. E deu certo. Outra coisa, às vezes falta isso. Na verdade, esse é o nosso objetivo principal do curso das tentantes. Às vezes falta conhecimento. Se conhecer, falta parar, olhar para si, assim, tipo assim, olhar para o seu ciclo, olhar para os sinais que o teu corpo dá, ou fazer pequenas mudanças, identificar de repente algum fator que você pode melhorar, não só você, mas o parceiro também. A gente vai abordar isso no curso. E você poder modificar algumas coisas. Tem gente que fala pra mim assim, mas eu fui no ginecologista, a rotina estava toda normal. Ok, fertilidade não é rotina, né? A rotina ginecológica não tem nada a ver com o que você está ovulando, se você não está. Então, a gente quer abordar isso de forma que a paciente também, antes dela chegar no fertilhando, tudo coisas que ela pode mudar no dia a dia, que vai melhorar para a saúde, mas vai melhorar também visando a fertilidade, suplementação de nutrientes, né? Eu tive uma pergunta, Carla, sobre vitaminas. Quais vitaminas eram melhores, né?
E eu, Ótimo. com relação à suplementação, existem coisas específicas, né? A Luciana está perguntando do curso. 15, 16 e 18, Carla? Na segunda quinzena de junho, a gente vai ter uma. É, Gente, é bastante assunto hoje. Eu e a Cissa combinamos hoje que semana que vem a isso. live vai partir do meu Instagram. A gente vai fazer uma live tentantes dois, porque eu tenho mais umas quantas perguntas, às vezes uma hora não vai ser o suficiente. Mas o Não, curso vai ser na segunda metade de junho, vai ser pela plataforma Zoom, as inscrições vão ser pelo WhatsApp de cada consultório. Com as secretárias, a gente vai montando as orientações. Na semana que vem, a gente vai ter mais acho que semana que dados a vem a gente respeito já do vai estar curso. divulgando isso bem certinho, com a programação, como vai ser, quais são os dias. Acho que é 15, 16 e 18, mas horário. A gente vai mandar bem direitinho o que a gente pretende. E é claro que o curso não é direcionado só para a gente falar o que a gente quer falar. A gente vai abrir para as perguntas na semana antes. Então, Muito. nós vamos nos comprometer a responder todas as perguntas. E no último dia, se dando tempo, a gente ainda abre para perguntas e dúvidas da hora. Mas vamos ter convidado especial. Estamos elaborando uma coisa bem legal, né? Então, vamos voltar para a suplementação nutricional, né? Sim. Quais são as vitaminas importantes para a fertilidade? Fala aí, Cissa. O primeiro é o ácido fólico, né? Eu Sim. acho que, na verdade, o primeiro e único para paciente que não precisou procurar ninguém, que está tudo perfeito, o ácido fólico é obrigatório. E depois daí a gente tem alguns que o próprio ginecologista já dosa e o infertilhante sempre olha também, como por exemplo a vitamina D, que não é só uma vitamina. Existe muitas vezes, mesmo quando a gente prescreve no consultório, a paciente fala assim, mas eu preciso de vitamina, eu como tão bem. A vitamina D, é muito importante falar que ela não é uma vitamina. Ela é considerada um pró-hormônio. Então, ela tem ação anti-inflamatória, ela melhora o funcionamento ovariano, ela melhora a qualidade do teu óvulo. Então, a gente tem uma meta para a vitamina D, né, que ela deixa de se tornar uma vitamina. A gente repõe pensando em outros benefícios e não nos benefícios que traria só com a alimentação. Até porque ela é uma vitamina super difícil de ser absorvida, né? Muito difícil de ter na alimentação, né? Exato. Tem como 10% Exato. só da vitamina D vem da alimentação, né? O pouco que ela vem, ela tem uma dificuldade de absorção no intestino. Então, a gente tem uma absorção muito pequena. A vitamina que eles falam assim, é só tomar a cápsula de ômega, qualquer uma na farmácia, também não é bem assim. O ômega 3, que é outra vitamina que falam bastante, que a paciente costuma usar também na gestação, a gente pode começar antes e manter. É outra vitamina que a gente vai comentar um pouco, mas também é uma vitamina que você tem que olhar para ela de forma diferenciada. Você não vai prescrever qualquer uma, vai olhar se não tem metal pesado, porque senão a gente quer trabalhar com uma diminuição de inflamação, mas estou dando uma vitamina com uma qualidade talvez não tão bacana para o paciente, né? Vitamina é muita coisa. E o que eu acho mais importante, na verdade, assim, pensou em vitamina no gestante, a gente tem que pensar no ácido fólico. Depois a gente pensa nas específicas, que é legal fazer reposição e tudo mais. Mas eu queria falar da independente importância disso, do zinco, tá? né? O zinco e a Sim, vitamina B12, né? sim. As pacientes veganas, vegetarianas precisam de um olhar diferente. E talvez o mais interessante, Carla, o que eu acho, eu trabalho muito com nutricionista, eu acho que você também, é a nutrição avaliar essa paciente como um todo e talvez fazer uma nutrição personalizada. Né? A gente vai indicar alguns nutrientes, a gente indica a dose mínima pela reprodução, pela fertilidade. Mas tem nutrientes que a nutricionista vai trabalhar melhor e vai fazer individualizado para aquela paciente. Isso. Então, assim, vamos voltar mais uma pergunta aqui. Se o peso interfere na fertilidade? Essa eu vou deixar para você responder. Eu fiz tanto trabalho na minha Por isso mesmo. Fiz trabalho de cirurgia bariátrica, trabalho de obesidade. Sim, o peso é um fator determinante para aumentar nas mulheres, principalmente com aquelas que têm a cintura abdominal mais globosa, né? A aumentar a resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela acaba contribuindo tanto para o ovário policístico quanto
pro aumento de infertilidade. Inclusive a resistência insulínica. Ana, você está de parabéns, né? Eu dei parabéns já para ela essa semana. Ela perdeu bastante peso. Então, assim, a resistência insulínica ela também diminui a qualidade dos óvulos, né? Então, é bem importante a gente trabalhar essa questão nutricional e isso, diminuir o consumo de agentes inflamatórios, tá? A mulher que quer engravidar, ela precisa diminuir o carboidrato, o açúcar, né? Ela precisa diminuir... Substituir, né, alguns alimentos. Substituir. Eu preciso do carboidrato porque o carboidrato é fonte de energia. Mas se eu for comer alguma coisa de carboidrato, que a carboidrato me agregue valor nutricional, gente. Eu acho que é isso mais importante quando a gente fala de nutrição, fertilidade, nutrição, e perda de peso, nutrição, resistência insulínica. Comer algo que me agregue um valor nutricional. Eu tô louca de vontade de comer um pão. Então, vamos comer um pão integral com oleaginosa dentro, com castanha, com quinoa, né? Sim. Vamos agregar valor nutricional para quem está comendo. Vamos evitar... Claro que tem o dia do trash, dá para botar o pé na jaca de vez em quando, né? E quando a gente fala em aumento de peso, a gente tem que falar da bebida alcoólica, né? Que, principalmente nos homens... Agora na pandemia... Nossa, um vinho toda noite. Mas, assim, principalmente nos homens, tem influência, pode inclusive inverter os valores de testosterona para estradiol, se o homem já tem uma certa obesidade abdominal. Então, a bebida alcoólica, ela é bem importante ser reduzida. Eu falo assim, casal que quer engravidar, faz 90 dias de detox, autocuidado, uma desintoxicação. Certo? Cuida na alimentação, procura cuidar na atividade física, muito importante, né? A pessoa fazer uma atividade física, porque a atividade física regula o sono. Me perguntaram do sono, o sono é importante para a fertilidade? É importante. As mulheres que dormem mal têm mais infertilidade. Hã? O sono ajuda a regular o cortisol, ajuda a regular a nossa função hormonal. Com relação à alimentação, que deixar bem claro que não é peso que a gente quer ver. Não é a pessoa não tem que estar magra, esbelta. Não é questão do estereótipo que o pessoal fala de estética. É questão de saúde, de escolhas saudáveis, de alimentos diferenciados, diminuir glicemia, resistência insulínica, a gente avaliar aquela paciente e enxergar o que pode melhorar em qualidade, né? Que às vezes a pessoa fala, mas você tá mandando eu ficar magra. Não, não é isso. Eu tô te mandando ter boas escolhas. Você mudar alguns padrões, você vai perder peso, seus hormônios vão voltar a funcionar melhor, né? É questão tudo equilíbrio. Tem uma perguntinha aqui, depois eu vou falar das outras duas. Estou com a minha saúde toda em dia. Lembre-se, Eli, que a doutora Alissa acabou de falar que estar com a rotina ginecológica em dia não significa você estar saudável para a reprodução humana. É outra visão. Já tive 2 tentativas frustradas, um aborto repetido de 6 semanas, deve ser, porque 6 meses não faz um aborto, e depois uma gravidez ectópica. A coisa mais comum de gestação ectópica são processos inflamatórios da trompa. E pode ser uma causa de infertilidade também. Que pode ser uma causa de infertilidade, inclusive pro abortamento repetitivo que eu acabei de falar de uma outra paciente minha. Então, assim, processos inflamatórios infecciosos por bactérias, endometrites ou mesmo endometrioses podem comprometer o funcionamento da trompa e você ter uma gestação ectópica. Porque as pacientes têm que entender que o espermatozoide, ele é 200 vezes menor que um óvulo, né? Sim. E o espermatozoide, ele passa em qualquer buraquinho. E depois que o espermatozoide fecundou o óvulo já era grande para chegar na cavidade uterina. Ele aumenta de tamanho quando ele se torna um embrião. E às vezes ele encontra uma aderência no meio do caminho da trompa, e daí acaba que esse embrião se implanta na trompa, ou se implanta no próprio ovário, ou mesmo fora, e acaba dando uma gestação ectópica. Então, você precisa, sim, de uma investigação
mais detalhada, tá? Talvez precise daquilo que eu te falei, o olhar do médico que trabalha com reprodução. Porque acaba sendo um pouquinho diferente. Uma coisa é estar com a rotina ginecológica em dia, sua rotina geral em dia. Outra coisa é alguém olhar para sua fertilidade com uma lupa e ampliar isso. E é claro que tem situações que a gente vai dando dicas, melhora, mas precisa às vezes parar naquele paciente e destrinchar aquela história, né? Ter tempo para olhar todos os detalhes. Sabe uma coisa que eu queria falar aqui, que me chateia às vezes e não tem muito tempo acontecendo no consultório? Hoje a Tice comentou isso comigo, eu falei, cara, isso é verdade. Me chateia muito as pacientes gastarem às vezes o dinheiro, economiza para comprar alguma coisa legal, para poder fazer algum tratamento de fertilidade e tudo. E de repente ela gasta um dinheiro com essas pílulas que vendem na internet. Só tomar a pílula que ajuda na fertilidade, vitaminas para fertilidade. E isso vai muito contra o que a gente trabalha, né? A gente, claro, que tem algumas vitaminas que se repetem, que a gente prescreve. Claro que cada paciente é uma, então às vezes a gente vai prescrever mais de uma para outra, vai mobilizar, a nutricionista vai fazer botar uma lupa naquela paciente, vai fazer um polivitamínico para ela, individualizado, que daí é o ideal. Então, gente, não existe pílula milagrosa na internet. Não façam isso, não comprem, porque vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora. Às vezes é 80, 90 reais. E eu acho que isso é uma enganação para o paciente, né? Tipo assim, cara, você não sabe se ela tem uma doença, você não sabe se ela tem um problema, se ela pesquisou o médico adequado e tá vendendo na internet lá, pílula da fertilidade. Essa pílula tem vitaminas que você vai engravidar, ajudam a engravidar. Não sei quantos por cento das mulheres engravidaram depois de começar a tomar. Isso me revolta. Então é uma mensagem que eu queria deixar hoje. Tá. E eu queria falar, me perguntaram sobre se a frequência sexual tinha influência na questão de engravidar. Então, assim, se você tem uma baixa frequência sexual, você vai ter uma baixa chance de ficar grávida. Então, o que a gente não precisa transar todos os dias, né? A gente pode aproveitar a janela fértil de cada ciclo. A gente vai ensinar isso no curso, como cada mulher vai reconhecer o seu período fértil, né? A gente vai desmistificar várias lendas também. Isso. A mulher tem que se conhecer, tem que saber que tem um período fértil e que o óvulo dura 24 horas na cavidade pélvica e nas trompas, e o espermatozoide pode durar 72 horas no trato genital, né, feminino. Então, precisa ter essa relação sexual, pode ser no período que a gente chama de janela fértil, pode ser dia sim, dia não. Não precisa ser todos os dias, né? Porque senão, mais às vezes, importante escola... é curtir. É que não seja uma obrigação. Senão isso acaba se tornando uma obrigação e daí fica muito chato e a grande maioria dos casais acabam entrando em conflito porque tem hora marcada, né? E sexo com hora marcada é muito chato. Muito então, chato. Assim, só com exceção quando a gente faz tratamento, né, Cissa? Quando a gente faz programado. Aí não tem como. Daí não tem como, né? Mas aí é porque já está em tratamento mesmo, né? Então, a frequência sexual tem, interferência tem. Se você transa a cada 15 dias, você vai ter uma chance muito menor de engravidar. Ou o marido mora longe, viaja, né? Trabalha com uma aeromoça, piloto de avião. Motorista de caminhão, motorista de ônibus. As chances vão diminuir. Então, é muito importante que você se conheça. Às vezes eu mando viajar junto, né? Porque fazer o quê? Não tem como. Não tem como. Porque o que a gente quer do curso é vocês terem chance, oportunidade de aprenderem a se conhecer antes de precisar de um tratamento específico, né? E as que estão precisando de tratamento específico é para melhorar ainda mais o seu autoconhecimento, né? O curso e talvez a gente consiga atingir, assim, né? O advento da internet hoje. Que a gente consiga atingir pacientes que talvez não teriam acesso a mim, a você, né? Que para sentar uma hora e meia no consultório e destrinchar isso, a gente conseguir dar informação para pessoas de longe até, que não poderiam vir até a gente, e a gente dá informação até para quem pode vir, mas antes da paciente precisar da gente. Quem sabe ela nem precisa e depois só manda o teste positivo pra gente. Esse é o objetivo.
A gente não tem como prometer que vai dar certo, a gente tem como trazer informação. E acho que informação de qualidade hoje é extremamente importante. Mais uma pergunta, tem mais alguma perguntinha aí, Cissa? Tenho sim, mas pode falar mais uma tua, a próxima eu falo. Tá. Se o período que a gente vai ter a relação sexual, se antes, logo após o período fértil, se interfere no sexo do bebê. Gente, isso é mito, tá? Não existe nada que defina o sexo do bebê. Tem um monte de simpatia, um monte de cursinho. Diz que espermatozoide fêmea morre mais rápido. Tem que transar depois da ovulação. Então, assim, ó, tem gente morando em Pernambuco, ó, não tem acesso a gente, mas pode ter acesso ao curso online. Ao curso, exato. Então, assim, não tem vagina mais ácida, vagina menos ácida, isso tudo. Eu brinco com as pacientes, olha, eu tenho 2 meninos. Se eu soubesse como fazer uma menina, tinha feito meu segundo filho, não que eu me arrependo de ter 2 meninos, mas assim. Então, assim, não tem nada cientificamente comprovado que dê sexo na criança, a não ser que você faça uma fertilização in vitro, faça teste genético pré-implantacional e você escolhe o sexo por conta de uma doença genética relacionada ao sexo, porque no Brasil está proibido de escolher sexo, mesmo quando a gente sabe o sexo dos embriões, tá? Então, assim, se as clínicas andam escolhendo o sexo, elas estão fazendo algo contra a legislação brasileira. A gente só tem direito de escolher sexo no Brasil quando a gente tem doenças relacionadas ao sexo, uma hemofilia, uma distrofia, alguma coisa assim. Sim. Em alguns países aí no mundo a gente sabe que tem preferência e escolhe sexo, e daí nascem muito mais homens, por exemplo. E é uma coisa antiética. Aqui no nosso país eu acho que isso é ótimo, não poder escolher, né? Deixar. Já é um processo que a gente precisa interferir na natureza de forma ativa, formar um embrião em laboratório e a gente continuar interferindo, né? Até nas escolhas de sexo. Acho que é demais mesmo. Em algum momento a gente tem que parar essa interferência. Então, acho que a escolha de sexo é só mesmo para prevenção de doença. É o único papel que tem hoje em dia, né? A outra pergunta que eu recebi, na verdade, é de uma paciente que eu acho que deve ser atleta, tá? Porque pela descrição da pergunta, perguntava qual o máximo de atividade física que poderia fazer. A gente sabe que atividade, tudo é equilíbrio. Lá vem a balança do equilíbrio de novo, que eu falei lá no começo da live. Tudo tem que ter equilíbrio, hormônio tem que ter equilíbrio, comida tem que ter equilíbrio, atividade física também. Ai, nossa, mas não é saudável não ser sedentário? Claro que é. A gente tem que ter um mínimo de atividade física diária ou controlada, ou 3, 4 vezes na semana. O excesso também não é legal. Então, quando eu falo que os nossos hormônios eles funcionam no equilíbrio, baseado na quantidade de nutrientes, de tudo que a gente faz, no que toma de remédio e tudo mais, inclusive no equilíbrio da atividade física, a gente vai dar um pouco, a gente vai falar um pouco isso em quantidade, mas atividade física demais pode influenciar nos seus níveis hormonais e pode sim ser um fator de infertilidade. E talvez a gente também precisa que a pessoa tenha um pouquinho de gordura, porque os hormônios vêm do colesterol. Então, eu queria falar isso. O colesterol não é de todo ruim, ele tem todo um fator positivo também no nosso corpo. Não pode ter de mais, não pode ter de menos. Acho que nada no ser humano não precisa de equilíbrio, né? Nada pode ser em excesso. Então, até a atividade física que a gente recomenda, geralmente orienta paciente, ela precisa de equilíbrio. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar no curso, né, Carla? Porque eu acho que é um fator que a gente tem que bater em cima. Uma tecla. Eu queria falar que a atividade física em excesso, ela produz uma alta taxa de catabolismo, né? E quanto mais catabolismo, mais radical livre. E radical livre não é bom. Radical livre é ruim para qualquer tipo. Radical livre, inclusive, é ruim para o envelhecimento, né? E a gente sabe que as atletas de alta performance, elas têm, inclusive, bloqueios hormonais que elas chegam a ficar sem menstruar em função da atividade física. Então, a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico por excesso de atividade física, né?
Então, tem um bloqueio a respeito disso. Então, prejudica também dentro da acupuntura para engravidar. Então, isso mesmo, Karen, é o equilíbrio, né? Então, se a gente tem um equilíbrio, a gente precisa da atividade física, porque... e a gente precisa de gordurinha, porque a gordura, ela é fonte de produção de hormônio, né? Nem a Cissa acabou de falar do colesterol. Nossos hormônios vêm todo do colesterol, gente. Ele é a nossa matéria-prima bruta. Então, assim, a Exato. gente faz... A pedra bruta sem lapidar é o colesterol. Deles vem todos os hormônios, tanto femininos quanto masculinos, através de processos enzimáticos. Então, a gente também precisa de colesterol e as mulheres precisam de gordurinha. A mulher, ela tem mais gordura que o homem, justamente porque ela precisa dessa gordura para produzir os seus hormônios. Você lembra do caso da nossa amiga da reprodução humana? Sim! Eu vou contar um casinho bem rápido aqui. Quando a gente terminou a pós em reprodução humana, eu e a Cissa tinha o primeiro ano da pós, porque depois eu e a Cissa fizemos o segundo ano e a nossa colega daí engravidou. Nós tínhamos Sim. uma colega de São Paulo que estava tentando o ano inteiro da pós ficar grávida. Estava na jornada das tentantes, enquanto E estudava com a gente. Isso, e ela tinha o endométrio, que é essa camada onde é que o embrião vai se fixar, que não espessava. O endométrio precisa ficar grossinho para o embrião se implantar. Não espessava, ela usou um monte de coisa, não espessava. E eu pegando no pé dela, né, Cissa, o ano inteiro. Por quê? O marido era personal e Ela tinha o corpo dos sonhos. Ela fazia muita atividade física e comia muito mal. E eu nunca vou esquecer que nosso último almoço junto, em 2018, em dezembro de 2018, você estava junto, eu peguei bem firme no pé dela, né? Falei, você não engravida porque você tem um índice de massa corporal muito baixo, porque você tem um índice de gordura muito baixo, 16 é muito baixo, porque você tem que engordar, porque o teu índice de gordura tem que ficar em torno de 21, 22. E pegando no pé dela. Depois, engraçado, porque ela ficou me mandando fotos do prato de nutrição dela. Em março ela estava grávida. Lembra que a gente começou o R2 e ela engravidou? Já tem um menino. Sim. Então, em excesso de atividade física... Ó, o doutor Guilherme na nossa live. Que legal, doutor. Viu, Guilherme? Eu assisti a sua live com o Jorge hoje, tá? É claro que a nossa live não chega nem aos pés do Guilherme. Gente. Doutor Guilherme é urologista excelente, trabalha com andrologia em São Paulo de forma fantástica. Já mandamos bastante casos para ele. Então, eu sou uma que também reporto muito caso para ele. Até hoje eu deixei um bilhetinho, ontem, né, Guilherme? Deixei um bilhetinho lá no teu WhatsApp. Me responde que eu quero apresentar o caso clínico, por favor. Então, excesso de atividade física, eu acho tanto para homem quanto para mulher, o Guilherme tá aí, pode responder, também é prejudicial para a fertilidade, pelo menos para da mulher é assim, né? Para os homens até acaba. Os homens que fazem atividade física em excesso acabam usando uns suplementos, né? E daí entra como causa também de infertilidade na questão masculina. Então, além do equilíbrio, o homem ainda não pode ter que cuidar com o que toma, com o que usa em excesso de medicação e tudo mais. Não dá para ser usando todos os suplementos que às vezes os coleguinhas indicam, né? Então, quando a gente fala de tentante, a gente fala de casal tentante. E isso também tem influência no tipo de medicação que a gente toma, né? Os homens que tomam antihipertensivos, as mulheres também. Então, tem uma série de medicação que a gente tem que avaliar quando a gente vai trabalhar com infertilidade, porque pode ter uma influência direta na questão fértil do casal, né? Com tem mais certeza. perguntas aí, Cissa? Tenho sim. Eu recebi uma pergunta que, na verdade, assim, a paciente perguntou se a quantidade do sangue da menstruação influenciava na fertilidade dela. É aquela coisa do autoconhecimento e também de entender e encaixar se é normal ou não. Eu precisaria entender ela, a fazer uma anamnese,
Porque a gente, uma coisa é assim, eu não sei se ela tá falando em quantidade de dias ou em quantidade de fluxo, né? Às vezes é 14 dias de sangramento. Opa, não é o habitual, vamos investigar. Será que é um desbalanço hormonal? Será que ela tem um mioma? Alterações dentro da cavidade uterina? Será que é a reserva ovariana que não tá legal? Né? Funcionamento dos hormônios sexuais não estão em equilíbrio? Será que é uma SOP que fica tempão sem sangrar e quando sangra, sangra muitos dias? Então, ela questionou a questão do ciclo menstrual. E eu acho que, mais uma vez, reforça que se a pessoa conhecer o ciclo menstrual dela, entender qual é o período fértil, se ela tem um ciclo regular ou não, que entender que aquele ciclo que ela tinha com o anticoncepcional, eu parei no anticoncepcional tem 2 meses e agora tá bagunçada a minha menstruação. O que será que eu tenho? Não, o que você tem é que antes a gente não sabia se a menstruação era baseada no anticoncepcional. Vamos conhecê-la agora, 2 meses é pouco. Vamos esperar um pouquinho, vamos investigar. Então, quando ela me perguntou quantidade, se era muito pouco, eu não sei se é dias, se é fluxo, mas a resposta que eu acho que tem que dar, quantidade, para a gente poder entender, precisava quantificar isso, e daí só no consultório mesmo, e dias, até um ciclo acho que de 7 dias, né? Se a paciente sempre foi assim, a gente vai olhar a história como um todo para entender se isso é normal ou não, né? Exato. Nós temos tempo ainda, Cissa? Temos 13 minutos. 3 minutos? 13. 13. Uma pergunta, não tem muito a ver com tentantes, mas a pergunta me perguntaram na caixinha hoje que se quem tem mioma pode ter parto normal, né? Então, já é de tentantes a gestantes e parturientes. A resposta vai depender da localização do mioma, né? E do tamanho desse mioma. Então, se ele é um mioma, às vezes, de colo uterino, se ele é um mioma muito posterior, se ele impede o trabalho do colo, se ele é um mioma que atrapalhe, ele pode causar uma distócia, a gente chama de distócia, o nome certinho, né? De trabalho de parto, e a paciente porventura ter que ganhar de cesariana. Então, essa é uma perguntinha que me fizeram hoje, não muito relacionada a tentantes, mas que é... Agora, mas eu quero aproveitar para contar uma história, então, com relação a isso. Miomas podem interferir na fertilidade, né? Sim, pode interferir e às vezes, assim, primeiro olhar que a gente dá é para onde ele tá e depois para o tamanho, né, cara? Então, depois que a mulher está tentando engravidar, o que está sendo feito, o que está sendo investigado, a gente vai olhar para esse mioma de forma diferente. Deixa eu contar uma história com relação a mioma e parto. Como a Carla disse, o mioma é quando ele impede a passagem do bebê para o canal do parto, daí é contraindicado. Mas ele é um fator de sangramento importante. Então, na cesariana, ele pode aumentar o sangramento, hemorragia. Então, como por mais seguro, diminuição de sangramentos para todas as mulheres, o parto normal seria o ideal, na mulher com mioma também. Eu queria contar uma história porque eu tive um caso de uma paciente que ia fazer cesárea, com tudo programado, mas assim, miomas gigantes, que você tocava a vagina e só sentia mioma. Tipo assim, não vai passar bebê aqui, como não passaria. A cabeça parece que não ia poder encaixar. Mas eu acho que foi um caso assim que marcou, porque ela entrou em trabalho de parto e chegou nascendo. Eu falei, como que pode? A gente só tocava mioma, nasceu de parto normal. Às vezes eu brinco com a obstetrícia, às vezes até o que a gente acha impossível acontece. Então, foi um caso assim, tinha miomas de 25 centímetros, mioma de 12. Eu falei, agora nasceu, não vai contrair, vai sangrar. Que nada, sangrou nenhuma gota. Então, a natureza, ela surpreende a gente, mesmo quando a gente se antecipa achando que vai dar errado, né? Algumas vezes é uma surpresa boa. Tem a prima do meu marido aqui, ó. É a esposa do primo do meu marido. Eu acho que é lá no final do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é Livramento que ela mora. Ó. Quanta gente de longe. Olá, aqui é a Bruna, esposa do Jean. Uma dúvida. O uso de anticoncepcional por muitos anos, nos últimos tempos, de forma contínua, pode dificultar a gravidez? Não. Não é o uso do anticoncepcional que vai dificultar você engravidar ou não. Vai ser os fatores relacionados a como era teu ciclo, né? Santana do Livramento, ó, lá longe. E divisa com o Uruguai. Então, assim, como era teu ciclo, né? Se você tinha algum fator anterior que possa
colaborar com a tua infertilidade. Mas eu queria deixar registrado uma coisa muito importante. Os pacientes usam anticoncepcional achando que não menstruar ou menstruar regularmente, elas vão proteger a sua reserva ovariana. Não, a gente continua perdendo óvulos anualmente, tá? Então, usar anticoncepcional não protege você de aumentar as suas chances e nem dificulta de aumentar as suas chances de ter bebê depois. Exatamente. O guardar a menstruação não protege. E eu sempre falo com o paciente, mas eu tenho uma amiga, né? Porque sempre tem amiga, a vizinha que teve uma história dessa, mas ela parou o anticoncepcional, nunca mais menstruou, não engravidou. Mas aí não tem nada a ver, não é o anticoncepcional que causou isso. É a reserva ovariana dela que era ruim, só não foi identificado porque ela usava anticoncepcional. Né? Então, o anticoncepcional ele não é ele que influencia de forma negativa na reserva ovariana. Ele, às vezes, mascara os sinais de uma falência ovariana precoce. A Gleice está falando para a gente conversar sobre congelamento de óvulos. Na live de semana que vem, querendo... podemos falar um pouquinho agora também. A gente tem bastante perguntas. Semana que vem tem mais. Eu queria só deixar registrado aqui a respeito da idade das pacientes. Eu peguei no consultório essa semana casal de 40 anos, 10 anos de infertilidade. Então, assim, isso acontece muito, né? Por isso que eu bato tanto na tecla do tempo. Foi essa semana, foi um tempo atrás, eu confundi. Essa semana não, mas assim, foi 10 anos de infertilidade e sempre com aquela história, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, daí a paciente se sobrecarrega com o fator emocional, daí ela se culpa, né? E o tá tudo bem na rotina ginecológica todo ano, tá tudo bem. Foi lá 10 anos. Então ela começou a tentar com 30, ela tem 40. O que é normal? O que é normal esperar? E eu espero que essa coisa fique enraizada hoje no pensamento da gente. Quanto tempo eu posso esperar para investigar? Vamos lá. Se você tem menos que 35 anos, se você cicla regularmente, que se está tudo em ordem, teu exame ginecológico, se você tem uma frequência sexual de 2 vezes por semana, né? Se você não tem nenhuma queixa de irregularidade menstrual, 1 ano. 90% dos casais abaixo de engravidam, engravidam no primeiro ano de tentativa. Se você tem entre 36 e 39 anos, você tem 6 meses. Se tudo tiver legal, né? E se você tem 40 anos, você não pode esperar. Você tem que saber já como é que está a reserva ovariana, como é que está o espermograma, né, Guilherme? Você tem que correr contra o tempo. Espermograma. Vou falar um pouquinho dos maridos, porque uma coisa aconteceu semana retrasada no meu consultório, já que o Guilherme está acompanhando aí nossa live. É bem bate-papo mesmo, viu? Não tem nada formal aqui. O casal veio por infertilidade. E daí eu falei, olha, expliquei as causas direitinho, né? Falei que existia fator masculino, fator feminino. Daí no final, claro, pedi uma análise seminal e o marido não vai fazer. Eu, não, ninguém vai me fazer esse exame. Daí eu falei, então eu perdi meu tempo. Isso me tira do sério. Eu falei, então eu perdi todo o meu tempo, eu expliquei à toa, porque existem 40% das infertilidades, eu sei que a maioria que está acompanhando a nossa live aqui é mulheres, mas 40% da infertilidade é feminina, um termo assim bem genérico. 40% é masculino e 20% é misto, né? E eu falei, bom, se você não fizer esse exame, você não precisa mais voltar no meu consultório. Eu falei para ela, olha, como você está por menstruar, você vem para mim fazer a contagem dos folículos antrais, né? Eu faço no consultório ali. Daí ela veio assim, doutora, meu marido vai fazer o espermograma. Porque assim, ela era acima do peso, ela tinha uma resistência insulínica, ela era pré-diabética e ele dizia que era ela, né? Daí eu falei, como é que você convenceu ele a fazer espermograma? Eu falei que enquanto ele não fizesse espermograma, a gente não ia mais transar. Boa tática.
espermatozoide. Ele fez. Eu recebi o espermograma, daí eu fiz por telemedicina o retorno, porque eles estão numa cidade distante daqui, dá uns quase 1 hora de Joaçaba, 250 mil espermatozoides. Daí ele ficou com uma cara de tacho, né? Porque eu falei, olha, com esse... Eu não falo nunca, mas eu quase que me deu vontade de dizer, ó, com esse espermograma você não vai engravidar a sua esposa nunca, né? Porque não tem o número suficiente, não naturalmente. Mas como eu não gosto de usar a palavra nunca, eu usei esse ano. Muito difícil, quase que impossível vocês engravidarem de uma forma natural. Natural. Você precisa de uma investigação, você precisa de um andrologista, né? Então, daí, ele vai procurar um andro agora. Ou vai fazer os exames. É que eu acabei encaminhando, porque possivelmente, claro, ela tem todo o fator dela, mas também tem fator masculino associado. Então, a gente tem que cuidar dos nossos maridos também. Pedir para eles diminuir o chope, pedir para eles dormirem bem, pedir para eles fazerem uma atividade física, para eles comerem adequadamente, diminuir a barriga de gangorra, ficar mais tanquinho, né? Porque essa gordura abdominal interfere aí nos hormônios, né? Cara, sabe, eu acho que um grupo de pacientes que ganhou bastante com a telemedicina agora durante a pandemia foram os pacientes de infertilidade. Porque a gente tá vendo, porque assim, a paciente de infertilidade, geralmente ela faz muitos e muitos exames, aí às vezes o marido não faz, aí quando faz já perdeu o retorno com aquele médico, e daí ela fica na esperança de que vai dar certo, aí espera mais um pouco. E a telemedicina... nem todas as cidades têm médico especialista em reprodução. A telemedicina proporcionou que essas pacientes escolhessem qualquer médico no país. Porque acaba assim, ó, a rotina ginecológica, né? Ela pode ir lá com o médico dela de confiança, faz o Papa Nicolau, examina a mama, né? Que o exame físico, para nós, da nossa especialidade, a nossa rotina, é extremamente necessário. Não tem como a gente substituir pela telemedicina sem examinar a paciente para falar a rotina ginecológica normal. Mas a parte específica da reprodução, se ela tiver com os exames em mãos, se ela tiver com a rotina dela ok, isso a gente consegue fazer através da telemedicina. Sim. Porque hoje os laboratórios aceitam os exames online, então a gente consegue mandar todas as receitas para paciente. Então, um grupo de pacientes que ganhou com esse advento da telemedicina foram os pacientes da reprodução. Então, às vezes a gente recebe paciente que quer passar por telemedicina de lugar muito distante, que não viria. E ela fala, doutora, eu tô vindo para uma avaliação e tudo mais, se precisar de alguma coisa específica, eu vou procurar alguém desse problema específico aqui na minha região. Então, ela busca o diagnóstico, a gente faz os exames, a gente busca isso, e essa paciente tem a oportunidade de já buscar o tratamento específico próximo da região dela. Então, acho que para a reprodução, a telemedicina foi bem legal, né? Não sei se você também teve essa experiência positiva. Sim, Até hoje mesmo, uma paciente minha que se mudou para o litoral, ela me mandou os exames, eu falei, não, a gente vai poder fazer uma videoconferência, né? Ela tá com o exame ginecológico, foi no médico ginecologista fazer toda a rotina, me mandou todos os exames, eu falei, a gente vai marcar e vai conversar daí a respeito, porque ela vai ser uma tentante, para ajustar os ponteirinhos para que dê certo, né? Exatamente. Gente, nós temos que nos despedir, que o Instagram vai desligar a gente já já. Foi um prazer conversar com vocês. Tempo? Já 1 minuto. Foi um prazer conversar com vocês. Semana que vem no Instagram da doutora Carla, a gente, segunda ou quinta que a gente vai ficar de cor, né? A gente vai divulgar, só seguir nós duas que vai encontrar a divulgação. E a gente vai seguir respondendo perguntas e semana que vem a gente traz mais informação sobre o curso que a gente vai estar fazendo. Tá certo? Carla, obrigada de novo por participar da live aqui no meu Insta. É sempre um prazer conversar contigo. Pode ficar à vontade para se despedir também. Prazer é meu. Eu espero que esse nosso projeto ele seja uma sementinha que dê muitos frutos, né? Frutos Sim. em todos os sentidos, né? Que o que mais me deixa feliz é beta-HCG positivo. E o que mais me faz chorar com as pacientes é beta negativo ou aquele beta positivo e negativo. E esse curso vai ser para ensinar as pacientes que não queiram engravidar esse mês, nem no outro, nem ano que vem. E ajudar. No outro, mas ajudar 3, 2, tá acabando. Beijo.